Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais uma semana pela Escola Sorriso. Nós estamos em São Paulo, na região da Moca, para quem hoje nos prestigia fora de São Paulo. E eu sou a Camila, coordenadora pedagógica. Quero dar boa noite para todos vocês e dizer que as nossas lives têm acontecido geralmente de terça e quarta-feira. E a gente tenta trazer para vocês convidados que venham a somar em todo esse processo. E essa semana não poderia ser diferente dentre as outras, porque nós iremos falar sobre a importância da leitura. A importância da leitura, eu acredito que não só para a educação infantil, mas como eu tenho a certeza de na vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano, o quanto a leitura é valiosa, o quanto a leitura é prazerosa, o quanto a leitura enriquece. E o nosso convidado de hoje, que nós estamos aguardando, ele vem falar um pouquinho sobre essa parte. Ele é muita honra minha entrevistá-lo hoje. Nós estamos esperando, nós estamos no aguardo dele. E é muita honra poder falar com ele, porque deixa eu tentar chamá-lo para nossa conversa. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele. Para nossa. Sim, eu acredito que quero apresentá-lo antes dele aparecer no vídeo. E eu acredito que vocês vão ter uma live tanto, cheia de boas coisas. Boa noite, Robson. Prazer. Boa noite todo mundo que está aí na live com a gente, junto com a Escola Sorriso. Tudo bem? Obrigada, tudo. É um carinho receber. Para mim, enquanto profissional, é uma honra gigantesca. Sou muito fã do seu trabalho, de toda a equipe que você conduz. Hoje tive um pouquinho de compartilhar com as professoras da escola e com toda a equipe o que é o Robson, né? E quais são os sonhos que ele tem. E se eu tem e teve, né? E todos os conquistados. E se eu puder ir além, eu peguei uma frase hoje da Estante Mágica que estava aqui: nos tempos difíceis, que nossa estrela não deixe de brilhar. E eu acho que essa é um pouquinho de você. Vou deixar você se apresentar, senão eu ficaria horas falando, porque uma empresa, uma pessoa, um fundador, onde cativa quase 800 mil crianças, 800 mil histórias em 11 anos, para mim é um exemplo de vida. Bem-vindo e obrigado. Imagina, eu que agradeço aí as palavras tão generosas. E falar, acho que toda vez que eu sou convidado para falar sobre a Estante Mágica, acho que não dá para começar a falar da Estante Mágica sem falar de história e do poder que as histórias têm. E eu acho que quando eu recebi o convite para falar da importância da leitura na educação infantil, acho que a gente tem que sempre lembrar, muita gente fala, mas na educação infantil, com 3 anos de idade, a criança já pode começar a se interessar pela leitura, mas ela ainda nem foi alfabetizada. O interesse pela leitura, ele começa antes de tudo pelo interesse pelas histórias, né? Então, se existe algo que nos conecta enquanto seres humanos, é justamente o nosso interesse por histórias. Não importa onde a gente esteja, em que lugar do mundo a gente esteja, são as histórias que nos conectam, né? Então, acho que se você tem um poder mágico, né, em contar a história, eu acho que é sempre importante a gente olhar para dentro e lembrar das nossas próprias histórias. E eu começo sempre contando um pouquinho da minha própria história, né, de quando os meus avós saíram do interior do Ceará nos anos 70, fugindo da seca e da miséria que eles viviam no interior do Ceará, para tentar uma vida nova com 9 filhos, né, numa viagem de 3 dias de ônibus para constituir uma família no alto da favela da Rocinha. E quando os meus avós chegaram, né, para construir essa família nesse barraco de madeira, eles não sabiam ler ou escrever, né? E ainda que eles não soubessem ler e escrever, eles se viraram para conseguir manter ali a família com todos os filhos e tudo mais. E a minha avó,
enfim, uma excelente costureira, fundou uma cooperativa de costureiras no Rocinha. Meu avô é um marceneiro de mão cheia e também fazia diversos trabalhos na zona sul do Rio de Janeiro. Então, meu avô fazia mesa, fazia cadeira. E, curiosamente, meu avô construía e fazia estantes para livros que ele não podia ler. Mas, apesar de eles não saberem ler e escrever, eles valorizavam muito a educação, né? E isso foi passado para os meus pais. E ainda que os meus pais também não pudessem ter concluído o ensino fundamental, eles também valorizavam muito a educação, né? Meu pai era porteiro e trabalhou num restaurante. E dava para perceber isso quando meu pai me levava para a escola depois de um dia cansado, de uma noite cansado trabalhando num restaurante. Ou quando minha mãe ia me buscar na escola nos intervalos que ela tinha como empregada doméstica. Até Eles mesmo por valorizavam uma muito. festa sua de aniversário, né? Exatamente. Então tem minha festa de aniversário de 5 anos, enquanto os meus amigos faziam festa de aniversário temática do Thundercat, enfim, Tartaruga Ninja. A minha festa de 5 anos, o tema era escola. Porque a escola era um lugar que eu gostava muito, porque as referências que os meus pais, as minhas tias passavam para mim de escola e educação eram muito fortes, era de uma coisa muito boa, né? Às vezes a gente coloca a escola como um lugar de castigo, um lugar de não gostar, um lugar de obrigação. E a escola não pode ser obrigação. A escola tem que ser prazer, né? Prazer, segurança. A escola precisa ter afeto, a escola precisa ter acolhimento. E só com afeto, acolhimento, respeito, com atividades que sejam interessantes e lúdicas, é que você consegue, primeiro, deixar a criança confortável e depois criar o desejo nela de aprender e o desejo pela escola e pelo processo de educação. E ainda que os meus pais tivessem, enfim, valorizassem muito a educação, eu estudei numa escola municipal aqui no Rio de Janeiro e essa escola municipal chegou a ter o pior IDEB do estado em alguns momentos. E eu aprendi muita coisa valiosa nessa escola, né? Aprendi muita coisa sobre educação e algumas coisas sobre como a educação não deveria ser. E eu via muita coisa nessa escola, às vezes quando alguns professores chegavam e diziam, olha, vocês com esse tipo de comportamento vocês não vão chegar a lugar nenhum, nunca vão sair do lugar de onde vocês vieram. Então, o meu aluno da escola particular está muito na frente de vocês estão ficando para trás. E, de fato, a gente está ficando para trás, porque existe uma desigualdade inerente ao sistema educacional no Brasil, né? Então, a gente está ficando para trás, mas a gente está ficando para trás, sobretudo porque a gente tinha problemas de acesso a saneamento básico, segurança, transporte e tudo mais. Mas se tinha uma coisa que efetivamente afetava a gente, era o estigma e o preconceito. Tem uma pesquisa da Central Única das Favelas que diz que 49% dos jovens cariocas entre 15 e 24 anos, eles têm vergonha de dizer de onde vêm. E a mesma coisa acontecia comigo, né? Essa coisa da vergonha da própria história, né? Pelo estigma e pelo preconceito. E teve uma aula de inglês, eu era bolsista no curso de inglês aqui no Rio, e o tema da aula naquele dia era Where do you live? Onde você mora? E aí eu lembro que naquele momento eu não tive coragem de responder aquela pergunta e eu saí. Né? Eu simplesmente saí da sala de aula porque eu queria que aquela pergunta passasse e eu não precisasse responder Where do you live? Bom, mas acho que educação, né, assim como eu falei de professores que às vezes acabam de alguma forma se cedendo ali, você nunca vai sair do lugar onde você veio, ou coisas do gênero, tem professores que empurram você para frente, né? E esses são a maioria. Né? E eu tive duas professoras que eu sempre cito para representar todos esses professores que são abnegados pelo processo educacional, que não desistem dos alunos, que acreditam no seu trabalho. A professora Vânia de matemática, a professora Jaci de português, foram professoras fundamentais. Elas sempre acreditaram que eu poderia passar para uma escola melhor, né? E aqui a gente tem uma escola pública de referência, que é uma ilha de excelência entre as escolas públicas, que é o Colégio Pedro II. E elas acreditavam que se eu estudasse, eu poderia passar para o Colégio Pedro II e tudo mais. Eu fiz a prova na primeira vez, não passei. Fiz a prova na segunda vez, e aí eu estudei muito mais ajuda delas, e não passei de novo. E aí na terceira tentativa é que finalmente eu fui aprovado no Colégio Pedro II para o ensino médio. E foi um colégio muito transformador, né, em vários sentidos. E o Pedro II trazia um lema, né, que era o lema do a gente aqui não ensina só para o vestibular, ensina para a vida.
E eu carreguei por muito tempo esse lema, né? Assim, com muito orgulho, né? Uma coisa de referência e tudo mais. E há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui numa palestra e eu ouvi alguém dizer o seguinte: tem escola que diz que prepara para a vida, mas educação é a própria vida, né? Então, você não pode ignorar que desde que a criança dá o seu primeiro passo ali naquela, né, na sua escola, né, ali da educação infantil ou enfim, mais um pouco para frente, ela já traz consigo uma série de experiências, uma série de vivências que já fazem parte dela, né, do processo educacional. Ela aprende desde que ela nasceu, né, desde antes do Sim, nascimento. Então, sim, a gente precisa entender que a educação ela é um ato permanente. E ela é um ato permanente na família. Ela começa, continua e vai se estender pelas relações familiares, de amizade, de afeto que a pessoa constrói ao longo da vida e não só a escola. A escola é importantíssima, muito valiosa, nunca vai deixar de ser importante. E é importante que a gente saiba mas que não é só na escola, né? Que o processo educacional ele é contínuo. Bom, enfim, eu passei no Colégio Pedro II, depois fui aprovado para o curso de Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque acreditava que fazendo Direito eu ia conseguir dar acesso às pessoas à educação, saúde, moradia e etc. Mas aí eu descobri que não era pelo Direito que eu ia ver a transformação que eu queria ver no mundo. Então, foi aí que no final da faculdade eu encontrei o meu sócio, o Pedro, e aí a gente tinha a mesma decepção, a mesma desilusão com o Direito, a gente falava, não é por aqui que pra gente a gente vai conseguir fazer a mudança que a gente quer ver no mundo. E eu sempre fui apaixonado por educação, né? Então, desde muito cedo, como eu falei, a minha festinha de 5 anos e, enfim, todo o meu desenvolvimento no ensino médio e um projeto social no qual eu dei aula. Então, eu sempre fui muito apaixonado por educação. E aí o Pedro também, e a gente falou, bom, por que a gente não empreende educação, né? Então, eram dois advogados recém-formados, sem dinheiro no bolso, entendiam um pouco de negócio, um pouco de educação e queriam empreender. A gente falou, bom, vamos lá, né? Vamos meter as caras e vamos ver o que acontece. E foi aí que a gente descobriu que a gente não pode ignorar uma máxima que é quem entende de sala de aula é quem está dentro de sala de aula. E na Estudante Mágica a gente acredita muito nisso, né? Assim, a gente não quer ensinar o padre a rezar a missa, a gente sabe que quem entende das dificuldades e das dores e dos sabores do processo de educação é o professor, é quem está ali no dia a dia. E nesse momento de pandemia, né, as famílias que estão com as crianças em casa hoje conseguem perceber muito bem disso, né? O quanto a sim, escola é importante, o quanto ela é valiosa, sim. o quanto ela é um ponto de apoio e segurança, e consegue, né, ali no dia a dia lidar com todas as dificuldades que a gente tem com as crianças agora nesse momento de isolamento. Bom, então a gente foi ouvir os professores e conversou muito com eles e conversa muito com os professores até hoje. E aí a gente entendeu que os professores já tinham muitas iniciativas de educação no seu dia a dia ali, né, que funcionavam muito bem, que davam autonomia, que davam protagonismo para as crianças. E ouvindo muitos professores, a gente conseguiu entender que já tinha uma iniciativa que muitos professores no Brasil inteiro há muito tempo faziam, que era pegar histórias das crianças, fazer um compilado, fazer um livro, entregar para as famílias. E a gente pensou, bom, mas por que a gente não consegue fazer com que cada aluno possa ter a sua própria história, né? Que ele possa ser protagonista do seu próprio livro, que tem um dia de autógrafos e ele se empodere daquele processo. Que a escola possa tangibilizar o que ela faz no seu dia a dia e entregar ali no final do ano, né, para os pais e mostrar, olha, essa é a evolução do seu filho. E a gente nem está falando só da alfabetização em si, né, do quanto o aluno aprendeu a escrever corretamente, mas o quanto ele se sente seguro, né, para contar a sua própria história, né, para transmitir, para ser criativo e tudo mais. Enfim, e aí a gente passou uns 2 anos, mais ou menos, fazendo esses testes, até que, enfim, em 2012 a gente conseguiu chegar nesse modelo que existe da mesma forma até hoje, onde a gente tem uma parceria com as escolas, da mesma forma que a gente tem com a Escola Sorriso. E essa parceria com as escolas, elas permitem que o aluno dentro de sala de aula escreva e ilustre a sua própria história, e a partir disso ele vai enviar essa história escrita, ilustrada por ele mesmo, para um sistema, na escola faz esse envio, e isso vira um e-book, e esse e-book, os pais podem participar da produção desse e-book escrevendo a biografia da criança,
e no final eles têm a oportunidade de transformar isso num livro físico que vai ser utilizado num grande dia de autógrafos. E a gente às Só vezes para não te tem ideia. botar, você coloca. Eu li um pouquinho da tua história, até porque assim, é o que eu falei, eu sou suspeita pela estante, tanto que essa procura foi nossa, né? E muita. E quando você coloca estante, ela é uma memória afetiva do seu avô, né? Ou, porque você comentou um pouquinho dessa parte dele de construir. Era a construção dele com estante? Traz uma memória afetiva? Essa educação para você, com esse processo da estante, ela traz essa parte? Sem dúvida nenhuma, a estante é carregada das nossas histórias, né? Carregada dos significados das nossas histórias. Curiosamente, não foi intencional o nome Estante Mágica, né? Tá. Embora ele guarde todo esse significado. Mas para quem acredita em consciente ou em coincidências, né? Eu acho que faz muito sentido o quanto isso tá relacionado. Então isso, sem dúvida, traz uma memória afetiva, uma carga cultural e familiar muito forte para que a gente chegasse na Estante Mágica da forma que ela é hoje. Bom, e aí muita gente não tem noção do poder transformacional que tem uma criança de 5 anos de idade, 6 anos de idade, ou menos, né, chegar, sentar numa mesa, receber os seus familiares, pegar um livro nas mãos, abrir e autografar dedicando às pessoas mais importantes da vida dela, que são os familiares e os amigos. O poder de transformação que isso tem para a criança, que muitas vezes está contando histórias que são muito íntimas, né, histórias que ela não contaria no dia a dia e que ela está utilizando ali para contar, e que ela está colocando aquilo para os seus familiares e eles são absolutamente impactados e principalmente estão naquele momento dando um super reforço positivo para o processo educacional. Olha, vale a pena você estar na escola, vale a pena você escrever sua história, vale a pena você aprender a ler e escrever. A gente tem histórias incríveis de crianças como, por exemplo, um menino de uma escola de alto padrão que a gente atendeu uma vez, e aí na escola, no livro ele vai contando ao longo das páginas, né? João era um menino que tinha tudo. Ele tinha todas as camisas de todos os times de futebol, tinha todos os carrinhos, ele viajava para Disney todo ano, e enfim. Mas tinha uma coisa que o João queria muito e ele não tinha. E na última página do livro ele escreve a presença do pai. A força que essa história tem e que teve para aquela família é gigantesca, né? É uma criança que muito provavelmente não teria tido ou não teve a coragem de mostrar anteriormente o quanto o pai fazia falta para ele naquele momento. Então, a transformação que acontece para a criança naquele momento é muito mais do que aprender a ler e escrever, mas a gente está falando de competências e habilidades socioemocionais que são super relevantes para a vida dela, mas principalmente a vontade de aprender, porque você coloca significado no aprendizado. Sim, Aí eu sim. estou aprendendo a ler, estou aprendendo a escrever, porque eu posso escrever minha história, porque eu posso contar para os meus amigos, porque eu posso perpetuar isso que eu estou sentindo aqui nesse momento e contar para um monte de gente, e as pessoas vão ficar felizes em ler. Então você dá significado e dá intencionalidade ali nesse processo. E, bom, enfim, e aí como você falou, a Estante Mágica existe desde 2009 e até o ano passado. A gente fez mais de 800 mil crianças autoras dos seus próprios livros no Brasil inteiro. São mais de 800 mil crianças que tiveram a oportunidade de autografar seus próprios livros e dedicá-los aos seus familiares, aos seus amigos. E quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando de casas onde o livro daquela criança é o primeiro livro a entrar naquela casa. A gente tem histórias de pais que eram analfabetos e aprenderam a ler e escrever para poder ler o livro da criança, né? Para poder ler o livro do filho. Então, é absolutamente relevante, né? Absolutamente importante. Nós infelizmente na escola nós não conseguimos chegar nesse processo ainda. Nós levamos para os pais a ideia na primeira reunião, que na verdade é um projeto nosso, né? E de forma tão carinhosa, a gente tem todo o suporte da Joana, que faz parte da estante de vocês, e que assim, eu acredito que o profissional
ele reflete a base da empresa, né? E você falou em época de pandemia, foi muito engraçado, porque aconteceu todo aquele boom, nós não esperávamos, a gente já estava nesse processo para começar do livro, já tinha falado com os pais, já tinham pais que imaginavam nesse dia de autógrafo como seria, porque aí o pai começa a projetar, as professoras entraram e começou a pandemia, né? Foi logo quando começou a pandemia. E a primeira a ligação que eu recebi, recebi no da escola, e a diretora me passou, e isso estou, né, reportando para você ver a tua empresa, o quão especial é. Era a Joana. E ela falou assim para mim, vocês estão no Rio de Janeiro, né? E às vezes a gente brinca, falava alguma coisa, e ela falou assim para mim, eu só estou ligando para saber, até me emociona, se a tua escola precisa de alguma coisa. Aí eu tomei um susto, porque eu falei, gente, é alguém que a gente não tem um vínculo, né? Até porque são duas empresas distintas. Indiretamente, a gente poderia pensar que uma presta serviço para a outra, apesar de não ser uma prestação de serviço, se a gente colocar num modo mais papel, mais racional, né? E quem é essa pessoa que liga para perguntar o que a escola está precisando? E aí foi o que ela disse, né? Ela disse para nós, isso era finalzinho de março, início de abril. Ela falou, olha, eu só queria dizer que a estante mágica está aqui, né? Então, o que vocês precisarem, da forma como vocês precisarem, nós estamos presentes. Em nenhum momento ela saberia que nesse processo, óbvio, a gente não teria parte de realizar o livro, né? Até porque veio esse susto todo de como a gente se reinventar enquanto educação. Mas, assim, se eu já admirava, né, o trabalho de vocês, a empresa de vocês, a importância da leitura, dessa valorização, isso me deixou muito mais, porque você fala, poxa, é um reflexo da empresa, né? A empresa está preocupada com a escola. E assim, eu hoje, quando eu tive a oportunidade, falei, não, eu vou ressaltar, porque eu fiquei muito feliz, né? A gente se sentiu acolhida. É um projeto que os pais ainda esperam, nós combinamos com os pais que isso vai acontecer, né? E a gente sabe o quanto isso é importante, quanto isso é valioso. Tem professora que fala que quer autografar o livro dela, tem professora desesperada, né? Tem mãe de aluno, tem professora nossa que é mãe de aluno que já fez o processo. Então, assim, desse contexto todo que eu te falei, né? Qual que é o maior incentivo? Você já falou de tudo, mas da criança, desse processo da leitura, como que você acha que a família pode interagir nesse processo? Bom, acho que a família precisa compreender o seu papel de relevância, né? Eu acho que até como eu comecei, a criança está o tempo inteiro aprendendo. E se ela está o tempo inteiro aprendendo, ela vai aprender antes de tudo pelo exemplo. E aí tem algumas dicas aqui que são quase lugares comuns, né? Então a gente está falando, criança aprende pelo exemplo. Então você precisa, se ela tem no ambiente como referência uma família que lê, naturalmente ela vai se interessar mais pela leitura. Se a leitura nunca pode ser um castigo, né? Então a gente tem muito esse hábito, como eu falei, de colocar a escola como obrigação e a leitura como um castigo. Vai sair do tablet porque você precisa ler e vai ler no seu quarto, né? Então vai ficar aqui de castigo e tudo mais. Isso não pode, você cria uma trava da criança justamente para ela vai entender e vai associar aquilo a algo ruim, né? Então a leitura não pode ser um castigo. Ela precisa ser prazerosa. E para ela ser prazerosa, ela precisa ser compartilhada, né, dentro de casa. Então a leitura precisa ser um hábito saudável, de bons momentos. E é importante que o momento da leitura ele seja um momento onde você esteja integralmente naquele lugar. Então, a leitura para a criança dormir, ou não só para isso, né, mas uma leitura, um livro novo que chega, ou que você compra, ou que você escolhe junto com a criança, né, que é muito mais legal. Muitas vezes a gente é obrigado a ler livros que a gente não gosta. Isso é terrível, muito ruim. Então, para a criança também é. Então, achar junto com a criança que tipo de leitura ela gosta, qual é o momento em que ela consegue compreender determinados conceitos ali de cada livro. Então, a leitura junto com a criança precisa ser prazerosa. E para isso você precisa estar entregue ali, né? Então, é importante dramatizar um pouco, é importante fazer com que a criança esteja junto com você naquele momento, que você perceba que ela está interessada pelo que você está lendo.
Se você lê sem emoção, se você está lendo por obrigação para a criança, ela vai entender na hora e vai ignorar aquilo lá. Então você precisa estar entregue, né? Ler, dramatizar, perguntar se a criança está entendendo, criar junto com ela. E muitas vezes a gente acha, especialmente para educação infantil, né, que a leitura está ligada à alfabetização, como eu falei. E não necessariamente ela está ligada à alfabetização, né? A gente fala muito de alfabetização e letramento. Alfabetização é quando você está aprendendo os códigos e como você Sim. usa esses códigos, né? A letrinha A, que som que ela representa. Mas o interesse pela leitura, ele parte primeiro pelo interesse pelas histórias, né? Então, quando você conta uma história, quando você dramatiza, e às vezes você pode nem ter um livro na mão, mas quando você conta uma história da sua infância para a criança e você conta isso com emoção, ela já está absolutamente interessada e esse é um processo incrível de construção do gosto pela história, né? Pelo que ela representa. E isso vai fazer com que a criança tenha interesse em conhecer mais. Você atiça a curiosidade dela para conhecer, enfim, para saber mais. E naturalmente você vai trabalhando o vocabulário, porque à medida em que você vai falando, a criança vai absorvendo esse vocabulário como se fosse uma esponjinha. Então é muito importante que você tenha momentos de presença com a criança, mas momentos de presença de qualidade. Se você não tiver um momento de presença de qualidade, você faz com que a criança não consiga dar o devido valor àquilo que você está pedindo para ela valorizar, né? Como um momento de leitura, por exemplo. Eu acho E que é uma falando entrega, sobre... o que você falou, é uma entrega, né? É uma entrega real. Não é a quantidade do tempo, mas acho que é essa qualidade, né, que você vai. Vou apertar. Só te cortando um minutinho, como forma de carinho para quem está assistindo, a gente tem sorteio da Cris Doces. Então, quem for lá na página e ver o último post, que eu já dei de dica aqui no nosso bate-papo, no final ganha um mimo, tá? Só para te cortar, desculpa, pode continuar. Né, imagina. Bom, então acho que se a gente não cria esses estímulos, se não tem essa presença de qualidade, bom, a chance de você ter sucesso no processo de incentivo à leitura é muito, muito baixa. Então acho que presença de qualidade, escolher junto com a criança, fazer da leitura um momento prazeroso, um momento de compartilhamento, onde todos estejam envolvidos, isso faz muita diferença. E uma coisa que é importante também, né? Muitas famílias acham que é só comprar livro. Você vai comprar livro, vai deixar lá e a criança vai ler automaticamente. Bom, isso não vai acontecer, né? Você precisa comprar o livro, você precisa criar esse momento de abrir junto com a criança, de ler junto com ela, de compartilhar a história, de perguntar se ela entendeu, se ela está gostando, se ela teve medo, se ela ficou feliz em algum momento, se ela ficou surpresa, e notando essas variações dela ao longo da própria história, para entender o momento em que ela gosta mais, isso é muito importante. E deixar os livros acessíveis, né? Isso é super valioso. Você precisa deixar o livro acessível à mão da criança. Porque no momento que ela tem vontade, ela vai chegar e vai explorar o livro. Ela vai olhar as imagens e vai ler. E aí quando você mal percebe, tá lá a criança abrindo o livro sozinha, né? E lembrando da história que você contou, ainda que ela não saiba ler, mas lembrando da história que você contou e reproduzindo aquela história. E muitos pais, muitas famílias relatam pra gente, mas aí de repente meu filho estava nem sabe ler e já estava repetindo a história. Sim, porque ele estava atento, né? Porque aquele era um momento de prazer. Então ele está reproduzindo aquela história da forma que ele aprendeu, ainda que ele não reconheça os códigos. Então isso é super importante, né? Então nesse Nos processo livros, de... nos livros que vocês produzem junto com a escola nessa parceria, só estão me corrigindo, eu esqueci de colocar aqui no post de vocês, lá na página da escola tem que ter um emoji, se não tiver um emoji representando a estante mágica, não entra para o sorteio. Voltando, no livro de vocês, então, gente, vai lá na página e coloca o emoji no último post, senão a Marcela me mata. No livro de vocês, os pais têm oportunidade de fazer a biografia, né? Vocês, que nem você falou desse menino, né? Você citou dessa história desse livro, que na última ele tinha tudo, mas faltava esse amor, vamos colocar assim. As biografias ainda surpreendem vocês, mesmo nos tempos de hoje? Com certeza, acho que as biografias elas surpreendem muito a gente. Eu acho que é a visão do pai
sobre a criança, né? A visão da mãe sobre a criança, da família de maneira geral ali é representada, e aí você já ouve ali as histórias de superação de muitas crianças, né? A gente tem o caso de um menino, saiu até no G1, o caso do Isaac. Isaac é um menino autista e que ele tinha muita dificuldade para falar, né? Ele tinha muita dificuldade para falar, e ele recuperou a própria fala, né? Ele recuperou a sua fala, desenvolveu a sua fala a partir do momento que ele começou a escrever a sua própria história, né? Então, o quanto isso está carregado de significado e fez com que o Isaac pudesse acelerar o desenvolvimento da sua fala para poder contar a sua própria história. E, curiosamente, ele conta a história de um cantor que tinha perdido a voz e que recuperou a sua voz. Então, quando a gente ouve histórias como essa, e aí a gente vai na biografia e encontra histórias incríveis de crianças que aos 6, 7, 8 anos têm, enfim, né, ali muita superação e muita vontade, muita garra de viver, e isso é muito legal. Isso surpreende muita gente. E é importante também você falar que, na verdade, as famílias têm acesso como um e-book, né? Então, eles ficam claro, depois da produção que vai para vocês, existe todo um processo, eles ficam disponíveis na plataforma também, onde os familiares, vamos por pensando em questão de quem não tem a possibilidade de aquisição ou quem tem a possibilidade de uma aquisição de duas, eles também estão disponíveis para essas famílias, né? Não é para um grupo X. Na verdade, vocês abrangem o todo. Crianças, elas possam ter acesso a esses livros em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Então, a nossa vontade é tornar o livro cada vez mais acessível. E você torna ele mais acessível dando escala de maneira virtual, né? Você consegue entregar esse resultado para famílias no Brasil inteiro. Hoje a faixa etária que a estante atende vai de onde a onde? A gente vai da educação infantil, então, começando com 4 anos de idade ali, até os 12 anos. Então, a gente tem um espectro amplo aí de faixa etária, e isso para a gente é muito legal também. Assim, a gente consegue ver essa E a evolução. gente entra em negociação, às vezes, nos menorzinhos, que estão um pouquinho mais adiantado. Aí a Joana vai pensando. A gente manda uma escrita. Escrita é modo de dizer, né? A gente manda essa reprodução. Não, e isso depende muito do desenvolvimento, tá muito menos ligado à faixa etária, muito mais ligado ao desenvolvimento. Essa é a nossa faixa predominante, mas a gente tem crianças com menos idade fazendo, né, o livro. Ah, mas não sabe escrever ainda, como faz? Na verdade, a criança sabe contar a história. Ela pode não saber escrever, mas ela sabe contar a história, e essa história é Sim. contada, e aí os professores se encarregam de fazer essa reprodução de uma forma escrita. E aí a gente tem pessoas mais velhas também, então a Estante Mágica já atuou com uma educação de jovens e adultos, porque também faz super sentido, né, pelo momento de desenvolvimento. Uma curiosidade minha, Camila. O Robson já tem o livro dele? Pois é, você sabe que essa é uma provocação que Curiosidade muita gente minha, hein? faz. Mas é uma provocação que muita gente faz e, enfim, eu tô devendo isso, enfim, já fiz um TED, já falei da minha história algumas vezes e no jornal e não tenho meu próprio livro ainda, né? Então, Sério? está sendo, ele está em gestação nesse momento, né? Tem algumas ideias já construídas para começar a escrever esse livro, mas com certeza contar a própria história é um ato de coragem, né? E as crianças são muito corajosas para contar a própria história. E eu acho que para a gente, né, já para nós adultos também é um ato de coragem. Eu acho que é importante a gente escrever a nossa própria história, que afinal o que a gente deixa de legado são as nossas histórias, né? Então tá na minha lista aqui. Você sabe que na tua história que eu estava lendo, até anotei, né, algumas observações do que você, né, já falou. E a amiga do seu avô, né, que você fala que ela era a Raquel de Queiroz e que você não fazia ideia de quem ela fosse.
Então, quando eu te perguntei da questão da estante mágica do nome, dessa relação toda, porque me remeteu a isso, né? Quando ele fala para você que ele ia se despedir de uma grande pessoa, né? E você ficou surpreso porque você falou, nossa, como eu tinha alguém do meu lado e eu não sabia quem era essa pessoa, né? Então, eu falo que eu acho que é o que você falou, isso da tua história é muito importante, né? Por isso que eu te perguntei a questão do seu livro, porque ele vem de espelho, né? E ele vem de encontro ao que muitos. Eu acho que o que você traz, né, para alguém da Rocinha, né, dos avós no Ceará, aquela coisa toda, é permitir qualquer criança a oportunidade de sonhar mesmo, né? Que nem, não só de, claro, de escola privada, particular, mas de escola pública também. É o que você falou, existem professores e professores, né? Existem aqueles que te posicionam de uma forma, como você disse, quando você ouviu de novo de alguém, que eu até vou pedir para você repetir essa parte, lá no, quando você era adolescente, quando alguém perguntou Where do you live? Você falou que você fugiu para não responder. E em uma outra etapa da tua vida, você falou que você queria que alguém te perguntasse porque você tinha orgulho de responder, não foi isso? Exatamente, a gente foi convidado em 2018 a dar uma palestra em Harvard para falar sobre o projeto. E você imagina, né? Você começa a olhar a tua história para trás e pensar, caramba, né? Como eu consegui chegar até aqui? E aí você lembra de tudo que foi dito sobre a impossibilidade de chegar até ali, né? Então, você vira uma chavinha naquele momento e percebe que da vergonha você passa a ter orgulho da sua história. Então, acho que tem uma importância, uma relevância muito grande a gente fazer essa virada. E essa virada ela só acontece quando você é capaz de contar. Qualquer processo terapêutico passa por contar a sua história, né? Contar, falar, né? Expressar, ali, colocar para fora, concatenar as ideias e conseguir perceber o valor que as histórias têm. Quantos funcionários a Estante Mágica hoje tem uma média? A gente tem cerca de 200 pessoas trabalhando com a gente hoje, né? A gente saiu de, a gente contratou nosso primeiro funcionário em 2014 e o crescimento foi exponencial nesses últimos anos. E o Brasil todo? Aí que, na verdade, vocês atendem o Brasil todo, né? Ou Isso, a são estante... 4.500 escolas no Brasil inteiro, em todos os estados do país, e a gente Sim. tem e a gente tem planos um pouco audaciosos aí de chegar a 1 bilhão de crianças em 2030. E isso passa por internacionalizar. História é algo universal, então a gente já aplicou no México, na Argentina, na Colômbia, na Que Índia, no legal. Quênia, e sempre muito bem sucedidos nesse impacto que a gente traz para essas comunidades onde a gente atua fora do Brasil, né? Então, uma tribo indígena na Colômbia fez um dia de autógrafos e foi uma das coisas mais incríveis que a gente já viu de impacto trazido, porque era uma tribo que estava perdendo as suas histórias, porque eles não tinham muitas histórias escritas, só as gerações mais recentes tiveram acesso à escrita, e essas gerações mais recentes puderam fazer entrevistas com os anciões lá da aldeia e puderam reproduzir, enfim, colocar nos livros as histórias da aldeia. Isso foi muito legal. Todos esses livros, todos esses, né, todos esses acessos, vocês têm todos eles. Na verdade, assim, tem a plataforma que é da estante, né, claro. Mas vocês, hoje, vocês têm um acervo onde tem toda essa parte, todo esse material. O acervo digital, sim. A gente tem o acervo digital de todos os livros que já passaram pela estante. O acervo físico, a gente precisaria ter provavelmente Sim. uma biblioteca nacional para É, conseguir e não teria fazer como. esses livros. Aí Aí não não teria teria. como. Eu sei que a gente já estourou do seu tempinho de combinado, mas se você fosse dar dica para todo mundo dos benefícios da leitura, 3 palavras ou 3 frases, o que, que você resumiria dessa importância? O, tem acho que quando você contou aí a história, quando você falou meu avô foi amigo da Raquel de Queiroz e não sabia, né? E quando meu avô abriu o livro dele, eu vou passar de uma frase, de 3 frases, 3 palavras, mas acho que é importante. Quando Fique meu avô, tranquilo. quando meu avô abriu um livro que foi presenteado pela Raquel de Queiroz para ele,
e tinha uma dedicatória, e eu li essa dedicatória para o meu avô, e ele chorou porque ele não sabia que aquilo estava escrito ali, que ele não sabia que aquilo estava escrito para ele. Ali eu tive a dimensão do quanto é importante que cada pessoa tenha o direito de escrever algo que foi escrito para você, né? De ler algo que foi escrito para você. Mas principalmente que toda pessoa tem o direito de escrever algo para alguém. Posso escrever uma dedicatória para alguém. Então a leitura ela tem um componente de afeto, que é as histórias que você vai ler, os bilhetes, as cartas. Então tem um componente de afeto, tem um componente de desenvolvimento, porque é assim que você adquire conhecimento. Então é assim que você vai conseguir. E a gente está falando de leitura de livros, mas também de sites na internet, etc. Então acho que afeto, desenvolvimento, e tem um componente da leitura que é de quem deixa a leitura, que é o legado. Acho que quando você pergunta, você já escreveu essa história? Eu preciso fazer, porque é a maneira que a gente tem de deixar o nosso legado. Então acho que é isso. Afeto, desenvolvimento e legado. É o que vocês representam. Eu queria novamente te agradecer, de verdade. Convidar para o nosso dia de autógrafo, de repente, eu acho que é 2021, porque a gente tem um processo tão rico, né? A gente tem pais que acompanham, e dizer que esse ano, né, por conta da pandemia, eu não vou dizer infelizmente, porque é o que a gente fala, acho que a pandemia também trouxe essas oportunidades, essas trocas tão valiosas, né? Se não fosse a pandemia, quanta coisa a gente não se reinventou, né? Quanta coisa, claro, existem todo um outro processo, mas eu prefiro sempre olhar por esse lado, né? Não existiam essas lives, essas trocas, essas experiências, e falar que 2021, em nome da Sorriso, né, com certeza a nossa noite de autógrafo vai acontecer, isso já é um projeto nosso pela Estante Mágica. Então, a minha honra de te convidar, eu sei que nós estamos em estados diferentes, mas te parabenizar pela empresa que você tem, pelas pessoas que trabalham com você de verdade, e acho que o principal de tudo é incentivar o processo à leitura, né? Como pedagoga e como, né, como professora, porque a alma é de professora e vai sempre, né? Isso não muda jamais. Eu acho que é mais rico que a gente tem, né? O que você falou, desde um bebê que traz essa leitura na sua fala, no seu gesto, até enquanto a vida permitir, né? É o que a gente carrega. Então, de coração, obrigado mesmo, obrigado pela oportunidade, por aceitar, e fica o convite. Bom, eu que agradeço. Acho que foi uma honra enorme. É sempre bom falar com, enfim, família, escola, toda a comunidade escolar ali envolvida. Eu acho que para cuidar de uma criança, você precisa não só da família, mas de uma aldeia, né? Você precisa da comunidade inteira para que a educação possa ser eficiente. Eu acho que vocês estão fazendo muito bem aí a parte de vocês, e a gente agradece por fazer parte, né? Por vocês terem aceitado aí que a Estante Mágica também fizesse parte dessa transformação que vocês estão fazendo. Não, lacei a estante, não abri a mão de jeito nenhum. E quero pessoalmente também agradecer mais uma vez a Joana, que tão querida foi, que tão querida em todo esse atendimento, em todo esse respaldo, e te parabenizar pela equipe que você tem. Dizer para os pais que eu vou ficar um pouquinho mais com eles ainda, porque eu vou contar um pouquinho agora dos passos da estante, da plataforma, e aí a gente vai também fazer o sorteio dos doces. Então, Robson, obrigada mais uma vez. A escola fica à disposição de vocês. Muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Um abração. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Gente, eu me despeço do Robson. Como eu falei para vocês, o Robson é fundador da Estante Mágica, onde nós combinamos com os pais no início do ano que nós faríamos um lançamento de um livro da criança. Isso vai acontecer, é projeto da Sorriso. Então agora eu vou fazer um combinado com vocês. São 8h45. Qual é o combinado? Vocês vão lá na página da escola, no último post, vocês vão colocar um emoji. O que é o emoji? É aquele rostinho, aquela carinha do que representa essa live para vocês. E quando for 9 horas, eu volto ao vivo para divulgar os 2 ganhadores do sorteio da Cris Doces. Mais uma vez, a Cris está conosco. Então, já que todos os pais, já que professores não valem
convidados também valem. Obrigada. Tem psicóloga, que bom, obrigada pelo elogio, fico feliz. Então, corram lá para a página da escola, corram lá no nosso Instagram, marcam emoji, 9h05 eu volto para divulgar quem são os ganhadores, combinado? Então, até já. Estou esperando vocês lá para colocar, para representar. Van, vai lá colocar um emoji para ganhar doce para o Vini. Já, que saudade também. Estou encerrando, 9h05 eu estou aqui, combinado? Um beijo, obrigada.